a caixinha de música e o segredo da minha avó, eu achei aquela caixinha de música embaixo da cama da minha avó, 3 dias depois do enterro. E quando abri a melodia que tocou, me fez cair de joelhos no chão. Não era uma música qualquer, era aquela mesma canção que ela cantarolava toda noite antes de dormir, mas que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, nem no rádio, nem na internet, em lugar nenhum. E o mais estranho, dentro da caixinha, tinha uma foto de uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida, mas que tinha o mesmo sinal de nascença que eu tenho no pescoço. Minha mãe sempre disse que minha avó era uma mulher de poucas palavras, mas de muitos segredos. Ela guardava tudo. Guardava cada carta, cada bilhete, cada pedacinho de papel que passava pela vida dela. Mas aquela caixinha, ela escondia. Eu só descobri porque meu primo estava ajudando a esvaziar o quarto e chutou sem querer. O barulho foi diferente, sabe? Aquele som de algo precioso batendo no chão. Quando peguei na mão, senti que era pesada demais para ser só madeira e mecanismo. Tinha história ali dentro. Tinha dor. Você já encontrou algo que mudou tudo o que você achava que sabia sobre alguém? Me conta aí nos comentários. Minha mãe ficou branca quando viu a foto. Ela pegou a caixinha da minha mão com tanta força que eu achei que fosse quebrar e disse que aquilo não era assunto meu. Mas eu vi o jeito que ela olhou para aquela menina na foto, era o mesmo jeito que ela me olhava quando eu era pequena e acordava chorando de madrugada. Era proteção, era medo, era amor misturado com algo que eu não conseguia nomear. Ela trancou a caixinha numa gaveta e disse que a gente ia conversar depois. Mas o depois nunca chegou. Toda vez que eu tocava no assunto, ela mudava de conversa, inventava uma desculpa, fingia que tinha algo urgente para fazer. Então, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Esperei ela sair de casa e voltei naquela gaveta. A foto tinha uma data escrita atrás. 1900. Minha avó tinha 22 anos naquela época. Ainda não tinha casado com meu avô. Ainda não tinha tido meus tios, nem minha mãe. E aquela menina na foto, que parecia ter uns 5 ou 6 anos, tinha um vestidinho branco e segurava um balão vermelho. Atrás da foto, com uma letra trêmula, estava escrito: Maria Luísa, minha estrelinha, perdoa a mamãe. Meu coração disparou. Minha avó nunca teve uma filha chamada Maria Luísa. Pelo menos não oficialmente. Eu revirei toda a gaveta e encontrei mais coisas. Cartas, dezenas de cartas amareladas, todas endereçadas para um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Um orfanato em Petrópolis. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a primeira carta. A data era de março de 1968. A letra era da minha avó. Eu reconheceria em qualquer lugar. Era aquela caligrafia caprichada, com as letras bem desenhadas, do jeito que só quem aprendeu a escrever com muita disciplina consegue fazer. Minha querida Maria Luísa, hoje fez 6 meses desde que deixei você naquele lugar. 6 meses que não durmo direito. 6 meses que acordo no meio da noite achando que ouvi você me chamando. A irmã superiora me disse que você está bem, que está se adaptando, que brinca com as outras crianças, mas eu sei que você chora. Uma mãe sempre sente. Tive que parar de ler. Minha avó teve uma filha antes de casar e entregou essa filha para um orfanato. Por quê? Continuei lendo, carta após carta, tentando montar o quebra-cabeça de uma história que ninguém nunca tinha me contado. Nas cartas seguintes, minha avó falava sobre a vida dela, como tinha conseguido um emprego numa fábrica de tecidos, como tinha conhecido um homem bom, meu avô, que queria casar com ela, como ela tinha mentido para ele, disse que nunca tinha tido filhos, como sentia vergonha e culpa ao mesmo tempo. Nos anos 1960, uma mulher solteira com um filho era considerada desonrada. Era excluída, era julgada por todos. Eu não tive escolha, minha filha. Meus pais me expulsaram de casa quando descobriram que eu estava grávida. Seu pai, era casado. Ele prometeu que ia largar a esposa, que ia assumir você, mas eram só mentiras. Quando você nasceu, ele sumiu e eu fiquei sozinha, com uma bebê nos braços e sem ter para onde ir. Li todas as cartas. Eram mais de 50. Minha avó escreveu para Maria Luísa durante anos, mas nunca enviou nenhuma delas. Todas estavam ali, guardadas, lacradas, como se fossem tesouros secretos ou pecados escondidos. Nas últimas cartas, já da década de 1970, minha avó contava que tinha tentado buscar a filha de volta. Mas o orfanato tinha informado que Maria Luísa tinha sido adotada por uma família de São Paulo. Não podiam dar mais informações. Era para proteger a criança, diziam. Hoje fui até Petrópolis pela última vez. A irmã superiora me disse que você está feliz, que sua nova família te ama, que você nem se lembra mais de mim. Eu queria acreditar que isso me alivia, mas só me destrói mais, porque eu me lembro de você. Eu me lembro de cada detalhe, do cheiro da sua pele de bebê, do jeito que você agarrava meu dedo com sua mãozinha, da primeira vez que você sorriu para mim. Eu vou carregar você comigo pelo resto da vida, mesmo que você tenha me esquecido completamente.
Quando terminei de ler a última carta, estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de raiva também. Raiva de uma época que forçava mulheres a escolherem entre sobreviver e criar seus filhos. Raiva de um sistema que punia mães solteiras como se fossem criminosas. Raiva de todos que julgaram minha avó sem saber da dor que ela carregava. E ali, no fundo daquela gaveta, encontrei mais uma coisa, um envelope diferente dos outros. De 2015. Maria Luísa Santos Oliveira, 52 anos, falecida em decorrência de câncer. Deixa marido, 2 filhos e 3 netos. Minha avó tinha encontrado a filha. Mais tarde, demais. Maria Luísa tinha morrido quase 10 anos antes da minha avó. Esperei 3 dias até ter coragem de confrontar minha mãe. Coloquei todas as cartas sobre a mesa da cozinha, junto com a caixinha de música e a foto. Quando ela chegou do trabalho e viu tudo aquilo exposto, as pernas dela pareceram fraquejar. Você não tinha direito de mexer nisso. Foi a primeira coisa que ela disse. E você não tinha direito de esconder isso de mim, respondi. Maria Luísa era minha tia. Eu tinha direito de saber. Minha mãe se sentou pesadamente na cadeira e ficou olhando para as cartas como se fossem cobras prontas para atacar. Demorou tanto tempo para falar que eu achei que ela ia simplesmente se levantar e ir embora. Mas então, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, ela começou a contar. Eu descobri quando tinha 15 anos. Achei uma certidão de nascimento antiga da sua avó, com o nome de uma criança que eu não conhecia. Quando perguntei, ela me contou tudo. Me fez jurar que nunca ia contar para ninguém. Disse que era o maior erro da vida dela. A maior vergonha. Eu tentei fazer ela entender que não era vergonha nenhuma, que ela tinha sido vítima das circunstâncias, mas ela não aceitava. Passou a vida inteira se culpando. Ela tentou encontrar Maria Luísa, perguntei, várias vezes. Mas nos anos 90, quando finalmente conseguiu rastrear a família adotiva, descobriu que Maria Luísa não queria saber dela. A família adotiva tinha sido honesta. Tinha contado para ela que ela era adotada. E Maria Luísa escolheu não procurar a mãe biológica. Sua avó respeitou essa escolha, mas isso a destruiu por dentro. Sentei-me ao lado da minha mãe e peguei a foto novamente. Olhei com atenção para o pescoço da menina. O sinal de nascença estava lá, no mesmo lugar que o meu. Não era coincidência. Por que ela tem o mesmo sinal que eu? Perguntei. Minha mãe suspirou fundo. Sua avó sempre disse que era genético, que ela também tinha quando era criança, mas foi desaparecendo com a idade. Quando você nasceu com o mesmo sinal, ela chorou. Disse que era um sinal de Deus, uma segunda chance. Você não percebeu como ela era apegada a você? Como te tratava diferente dos outros netos? Eu tinha percebido. Sempre achei que era porque eu era a primeira neta ou porque passei mais tempo com ela quando criança. Mas agora, tudo fazia sentido. Cada vez que ela olhava para mim, ela via a filha que perdeu. Eu era a materialização do perdão que ela nunca conseguiu pedir. Eu era a segunda chance que o destino tinha dado para ela. A caixinha de música. Eu disse por que ela guardava isso embaixo da cama. Era o único presente que ela deu para Maria Luísa antes de deixá-la no orfanato. A irmã superiora devolveu anos depois. Disse que a criança estava velha demais para brinquedos de bebê e que o orfanato precisava de espaço. Sua avó nunca se recuperou disso. Guardou a caixinha como se fosse uma relíquia sagrada. Naquela noite, voltei para o meu quarto com a caixinha de música. Abri ela de novo e deixei a melodia tocar. Era uma canção simples, meio melancólica, que subia e descia em notas que pareciam contar uma história sem palavras. Peguei meu celular e tentei usar aqueles aplicativos que identificam músicas. Tentei buscar no YouTube, no Spotify, em sites especializados. Aquela música não existia em lugar nenhum. No dia seguinte, levei a caixinha para um senhor que conserta relógios antigos no centro da cidade. Ele é conhecido por saber tudo sobre coisas antigas. Quando mostrei a caixinha para ele, os olhos dele se arregalaram. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, impressionado. Era da minha avó. Por quê? Essa é uma caixinha artesanal. Tem uma assinatura. A melodia também foi composta especialmente. Isso é raríssimo. Geralmente essas caixinhas tocam músicas conhecidas, clássicas. Como assim? Composta especialmente. Antigamente tinha artesãos que faziam isso. Você encomendava uma caixinha, descrevia a pessoa ou o sentimento que queria expressar, e eles criavam uma melodia específica. Era caríssimo. Nos meses seguintes, me tornei uma detetive da minha própria família. Procurei o artesão M. Santos, mas descobri que ele tinha falecido nos anos 1990. Encontrei a filha dele, já uma senhora de 80 anos, que se lembrava vagamente de algumas encomendas especiais do pai. Mostrei a foto para ela. Sim, ela disse, com os olhos brilhando de reconhecimento. Lembro dessa moça. Ela era jovem, muito bonita, mas tinha uma tristeza nos olhos que partia o coração. Ela chorou quando meu pai tocou a melodia pela primeira vez. Disse que era exatamente o que ela sentia, mas não conseguia expressar com palavras. Visitei o antigo orfanato em Petrópolis. O prédio ainda estava lá, mas agora funcionava como uma escola. Consegui acesso aos arquivos antigos e encontrei registros de Maria Luísa.
Havia relatos das irmãs sobre uma menina quieta, que passava horas olhando pela janela, esperando alguém que nunca voltava. A menina tinha pesadelos constantes, dizia um relatório de 1970. Acorda chorando, chamando por mamãe. Tentamos confortá-la, mas ela parece inconsolável. Talvez seja melhor que seja adotada logo, para que possa começar uma nova vida e esquecer o passado. Esquecer o passado. Como se fosse simples assim. Como se apagar memórias pudesse curar feridas. A parte mais difícil foi decidir se eu devia procurar os filhos de Maria Luísa. Tecnicamente, eles eram meus primos. Tínhamos o mesmo sangue correndo nas veias, mas eles não sabiam que eu existia. Será que eu tinha o direito de aparecer na vida deles com essa história toda? Levei semanas pensando nisso. Conversava com minha mãe, com amigos próximos, até com a minha terapeuta. No final, decidi que eles mereciam saber, não sobre a vergonha ou abandono, mas sobre o amor. Sobre uma avó que os amou antes mesmo de saber que eles existiriam. Sobre uma mulher que carregou uma dor silenciosa a vida inteira, mas que nunca deixou de pensar na filha que perdeu. Encontrei o perfil do filho mais velho de Maria Luísa no Facebook, Gabriel, 28 anos, professor de história. Mandei uma mensagem explicando quem eu era, anexando cópias de documentos que provavam nossa conexão. 3 dias depois, ele respondeu. Minha mãe falava pouco sobre a infância dela. Dizia que tinha sido adotada, que tinha tido uma infância difícil, mas que meus avós adotivos tinham salvado a vida dela. Ela morreu sem nunca ter procurado a mãe biológica. Sempre achei que ela não queria saber. Mas agora me pergunto se era medo. Medo de ser rejeitada de novo. Gostaria de conversar com você. Acho que todos merecemos conhecer nossa história completa. Marquei de encontrar Gabriel e a irmã dele. Júlia, num café no centro de São Paulo, estava nervosa como nunca tinha estado na vida. Levei a caixinha de música, as cartas, as fotos. Queria que eles conhecessem a avó, que nunca tiveram. Gabriel era alto, tinha os olhos escuros e um sorriso gentil. Júlia era mais reservada, observava tudo com atenção antes de falar. Quando mostrei a foto de Maria Luísa criança, Júlia começou a chorar. Ela tem o mesmo sinal de nascença que eu, ela disse, tocando o próprio pescoço. Minha mãe dizia que era coisa de família, mas ela nunca soube de que lado da família vinha. Agora eu sei, contei toda a história. Não escondi nada. Falei sobre as circunstâncias da época, sobre como minha avó foi forçada a fazer uma escolha impossível, sobre as décadas de culpa e dor silenciosa. Mostrei as cartas, uma por uma. Gabriel lia em voz alta, e a cada carta entendia mais um pedaço da história da própria mãe. Minha mãe era fechada, ele disse. Tinha dificuldade em demonstrar afeto, em se conectar emocionalmente. Meus avós adotivos sempre disseram que ela tinha sido assim desde criança. Agora eu entendo por quê. Ela foi abandonada tão pequena que aprendeu a não esperar que as pessoas ficassem. Quando abri a caixinha de música e deixei a melodia tocar, o silêncio no café foi absoluto. Era como se todos ao nosso redor pudessem sentir o peso daquele momento. Júlia segurou minha mão. Obrigada por nos encontrar, ela sussurrou. Obrigada por devolver a nossa avó pra gente. Mesmo que só através de histórias. Nos meses que se seguiram, Gabriel, Júlia e eu nos tornamos próximos. Compartilhamos histórias, fotos, memórias das nossas famílias. Eles me contaram sobre Maria Luísa, menos como ela era rígida, mas justa, como trabalhava duro demais, como tinha pesadelos frequentes, que nunca conseguia explicar. Eu contei sobre nossa avó, menos como ela era gentil, mais distante, como tinha momentos em que olhava para longe, com uma expressão de profunda tristeza, como cantarolava aquela melodia que ninguém conhecia. Descobrimos que Maria Luísa tinha tentado procurar a mãe biológica uma vez, quando estava grávida de Gabriel, mas desistiu no último momento, com medo de ser rejeitada de novo. E minha avó, que passava todos os aniversários de Maria Luísa em silêncio e melancolia, nunca soube que a filha tinha pensado em procurá-la. Duas mulheres, mãe e filha, que passaram a vida inteira querendo se reconectar, mas sem coragem de dar o primeiro passo. Decidimos fazer algo que nenhuma delas teve chance de fazer. Organizamos um almoço com toda a família, menos minha mãe, meus tios, Gabriel, Júlia, todos os primos. Colocamos fotos de minha avó e de Maria Luísa lado a lado na mesa. Tocamos a melodia da caixinha de música, e cada um de nós compartilhou uma memória, uma história, um pedaço do legado dessas duas mulheres que nunca se reencontraram, mas que vivem em cada um de nós. Semanas depois do almoço, recebi uma ligação de Gabriel. Ele estava empolgado de um jeito que eu nunca tinha visto. Você não vai acreditar no que eu descobri, ele disse. Lembra que eu sou professor de história? Tenho acesso a vários arquivos antigos. Resolvi pesquisar sobre o artesão que fez a caixinha. Encontrei registros dele. E adivinhe, ele mantinha um diário onde anotava as inspirações de cada melodia que criava. Meu coração disparou. E a melodia da caixinha tem um nome. Ele chamou de Canção para uma Estrelinha Perdida. E tem mais. No diário, ele escreveu sobre a encomenda da sua avó. Disse que nunca tinha visto alguém sofrer tanto por amor. Que ela pediu uma música que representasse o amor de uma mãe que precisou deixar sua filha ir,
mas que nunca deixaria de procurar por ela nas estrelas. Chorei ao telefone. Minha avó não cantarolava aquela melodia por hábito ou distração. Era uma oração, era um jeito de manter a filha perto, mesmo quando o mundo inteiro dizia que ela deveria esquecer. Hoje, a caixinha de música fica na minha estante, em um lugar de destaque. De vez em quando eu a abro e deixo a melodia tocar. E cada vez que ouço, aprendo algo novo sobre amor, sobre perda, sobre as escolhas impossíveis que as pessoas precisam fazer. Aprendi que segredos de família não são sempre sobre vergonha. Às vezes são sobre proteção, sobre poupar as gerações seguintes de dores que elas não pediram para carregar. Mas também aprendi que esses segredos, quando finalmente revelados, podem curar feridas que nem sabíamos que existiam. Aprendi que o amor de mãe não tem prazo de validade. Não importa quantos anos passem, quantos quilômetros de distância existam, quantos silêncios se acumulem. Uma mãe que precisou abrir mão do filho nunca para de ser mãe. E um filho que perdeu a mãe cedo demais nunca para de procurar por ela, mesmo sem saber. Aprendi que o julgamento da sociedade pode forçar pessoas a fazerem escolhas que as destroem por dentro. Minha avó não era uma mulher sem amor ou irresponsável. Ela era uma vítima de uma época cruel que não dava opções para mulheres sozinhas. E mesmo assim, ela encontrou um jeito de transformar sua dor em amor. Menos através de mim, através do carinho excessivo que demonstrava, através daquela melodia que cantava todas as noites. Hoje, quando olho no espelho e vejo meu sinal de nascença, não vejo apenas uma marca na pele. Vejo uma linha que me conecta a Maria Luísa, que se conecta à minha avó, que se conecta a todas as mulheres da nossa família que carregaram dores silenciosas e amores impossíveis. Júlia tatuou o mesmo sinal no pescoço, como uma forma de homenagear a mãe e a avó, que nunca se conheceram. Gabriel nomeou a filha de 4 anos de Luísa, e quando ela nasceu com o mesmo sinal, ele chorou e disse que era a avó mandando o recado. Que o amor sempre encontra um jeito de voltar. Às vezes penso no que teria acontecido se eu nunca tivesse encontrado aquela caixinha. Se meu primo não tivesse chutado ela sem querer. Se eu tivesse respeitado a ordem da minha mãe de não mexer naquilo. A verdade é que Maria Luísa teria continuado sendo um fantasma. Um segredo guardado, uma história nunca contada. E Gabriel e Júlia nunca teriam conhecido a avó que os amou antes mesmo de saber que eles existiriam. Mas o destino, ou o acaso, ou talvez a própria minha avó lá de cima, quis que aquela caixinha fosse encontrada. Quis que a verdade viesse à tona. Quis que uma família separada pela dor e pelo julgamento pudesse, décadas depois, se reunir através do amor e do perdão. A caixinha de música agora é tocada em todos os encontros de família. Tornou-se nosso ritual. Antes de começarmos a comer, alguém abre a caixinha e todos ficamos em silêncio, enquanto a melodia toca. É nosso jeito de lembrar de onde viemos, das mulheres fortes que nos deram origem, das dores que foram transformadas em lições. As crianças da família crescem ouvindo essa história. Contamos para elas sobre bisavó, que teve que fazer escolhas difíceis. Sobre a tia-avó, que elas nunca conheceram, mas que está presente em cada um de nós. Sobre como o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma e encontra novos caminhos. E quando essas crianças perguntam por que a música é tão triste, explicamos que não é tristeza, é saudade. É aquele sentimento gostoso e dolorido ao mesmo tempo, que te faz lembrar de algo precioso que você perdeu, mas que continua vivendo dentro de você. Gabriel está escrevendo um livro sobre a história da nossa família. Ele diz que é importante documentar essas histórias para que nunca sejam esquecidas, para que outras famílias que carregam segredos semelhantes possam encontrar força para revelar suas verdades. Para que outras mulheres que foram forçadas a fazer escolhas impossíveis saibam que não estão sozinhas, que não são definidas pelos piores momentos das suas vidas. Se existe algo que essa história me ensinou, é sobre perdão. Não o perdão que a gente dá a outras pessoas, mas o perdão que a gente precisa dar a si mesmo. Minha avó passou a vida inteira se culpando por uma decisão que ela foi forçada a tomar. Carregou uma vergonha que nunca foi dela para carregar. E morreu sem saber que Maria Luísa, no final, teve uma vida boa. Não foi uma vida perfeita. Foi marcada por traumas e dificuldades. Mas foi uma vida com amor, com filhos, com propósito. Às vezes me pego imaginando o que teria acontecido se elas tivessem se reencontrado. Teria sido uma reunião feliz, ou teria sido carregada de mágoas e acusações, não tem como saber. Mas gosto de pensar que, onde quer que estejam agora, elas finalmente se encontraram. Que minha avó finalmente pôde segurar a filha nos braços de novo. Que Maria Luísa finalmente pôde fazer as perguntas que nunca teve coragem de fazer em vida. E que ambas finalmente encontraram paz. 3 dias depois do enterro da minha avó, eu achei uma caixinha de música embaixo da cama dela. Não imaginava que aquele pequeno objeto de madeira ia mudar completamente minha compreensão da minha família, da minha história, de mim mesma. Não sabia que ia me conectar com primos que eu não conhecia, que ia desenterrar uma história de amor e perda que tinha sido enterrada por décadas. Aquela caixinha era mais que um objeto, era uma cápsula do tempo, era uma confissão silenciosa, era o coração partido da minha avó, transformado em melodia. E agora,
Sempre que a melodia toca, sei que estou ouvindo não apenas uma música, mas uma história. A história de uma mãe que nunca parou de amar. A história de uma filha que nunca parou de procurar, mesmo sem saber. A história de uma família que se perdeu e se reencontrou através das gerações. E você que está lendo isso agora, te pergunto: que segredos sua família guarda? Que caixinhas de música estão escondidas embaixo de camas, esperando serem encontradas? Que histórias de amor e dor estão esperando para serem contadas? Porque no final, é isso que somos. Somos as histórias das pessoas que vieram antes de nós. Somos os segredos que guardam, os amores que perderam, as escolhas impossíveis que tiveram que fazer. E quando finalmente encontramos essas histórias, quando finalmente entendemos de onde viemos, nos tornamos mais completos, mais humanos, mais conectados uns aos outros. A caixinha de música continua tocando, e enquanto tocar, minha avó e Maria Luísa continuam vivas, não como pessoas de carne e osso, mas como lembranças, como lições, como amor que atravessa o tempo e se recusa a morrer. E talvez seja isso, o que realmente importa no final. Não quanto tempo vivemos, mas quanto amor deixamos para trás. E minha avó, com todos os seus segredos e silêncios, deixou um oceano inteiro de amor. Amor que eu só consegui ver quando encontrei aquela caixinha. Amor que agora posso passar adiante, geração após geração, melodia após melodia, até que todos saibam a história da mulher que amou tanto que guardou esse amor numa caixinha de música, esperando que um dia alguém a encontrasse e entendesse.